Coloque o foco na bondade de Deus. Vamos orar. Pai do céu, obrigado por essa linda conferência, por esse lindo jardim que é a nossa família, Igreja da Cidade. Aos que estão online, aos que estão no presencial, obrigado por tudo que recebemos, toda a palavra de ativação profética, tudo que foi liberado, recebemos com alegria e vamos aplicar de São José para cada cidade e nações. Deus, obrigado por estarmos juntos. Use a minha vida como instrumento de sabedoria, de graça, de ativação do céu para cada coração aqui da nossa família nesta tarde. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Coloque o seu foco na bondade de Deus. Salmo 73:1. Você pode repetir comigo? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom em todo tempo. Nada muda a bondade de Deus, mas quando o meu coração não é puro, eu posso ter consequências dos problemas da terra. E isso não invalida a bondade de Deus. Deus é bom em todo tempo e Ele quer o melhor para mim, para você, para a sua família biológica e a nossa família espiritual. Mas para quem é uma pessoa que guarda os seus preceitos, que tem um coração bom, é isso que eu vou colher na minha vida. Agora, se o meu coração for ruim, independente da bondade de Deus, eu vou colher também desses atos de maldade. Deus é bom e eu preciso celebrar a bondade de Deus, trazer à mente aquilo que me dá esperança e, a despeito das notícias ruins, a despeito do pecado do mundo, tentar guardar o meu coração com a bondade de Deus, isolando para que a maldade que está tão expressa no mundo não venha contaminá-lo. E essa é a nossa verdade e realidade. Deus é bom. Vamos dizer isso comigo mais uma vez? Deus é bom. Mais uma vez? Deus é bom. Então você viu algo ruim no seu coração? Deus é bom. Você viu alguém fazendo maldade? Deus é bom. Por quê? Eu não posso permitir que a maldade do mundo entre na minha mente e no meu coração e eu passe a ver tudo mal. Por isso, e como rede de igreja, nós temos que cuidar e proteger da nossa igreja. Há muita maldade no mundo, há muito cajado contaminado no mundo. Coloca uma imagem aí, eu estava vendo na internet e a manchete dizia assim: pastor evangélico fazendo leitura de mão. Meu Deus, pastor evangélico fazendo leitura de mão. O irmão vem, o pastor olha para a mão e faz uma profetada. Meus irmãos, isso é fim dos tempos. Jesus disse que no final dos tempos viriam falsos profetas. Gente, só pode ser chamado de falso quem se diz que é verdadeiro. E nós estamos aqui no momento educativo, no momento de ajudar a nossa família a ser saudável num tempo de doença. Então, nem tudo que você vê na internet, nem tudo que você vê de prática chamada evangélica é do evangelho. Nós não temos autorização bíblica para fazer leitura de mão, para fazer previsão de futuro. Nós somos uma igreja bíblica que é pastoral, profética e apostólica, mas nós não somos uma igreja de ocultismo. Tem muito charlatanismo no meio evangélico. Cada um que faz isso prestará conta a Deus. Eu vejo isso, me entristeço, e aí eu tenho que me lembrar que Deus é bom. Porque daqui a pouco
Eu estou generalizando e achando que isso é a igreja do Senhor Jesus. Não é. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que viessem homens aqui fazer charlatanismo em nome da fé, mas ele preveniu dizendo que haveria isso. Então, entenda, quem disse já foi o Senhor. Em 1 João 5,19, leia comigo. Sabemos que somos de Deus, mas o quê? O mundo todo está sob o poder do maligno. Então, não venha dizer que o mundo é bom se Deus diz que é mal, porque ele está sob o poder do maligno. Temos que cuidar do nosso coração, da nossa igreja, e cuidar para que essas práticas espiritualistas, ocultistas, espíritas não venham contaminar a igreja do Senhor Jesus e venha fazer confusão no meio do arraial santo do Senhor. Porque o Senhor nos manda a viver neste contexto e fazermos a sua vontade e o seu plano. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, mesmo ele sabendo que haveria de ter isso, olha a oração de Jesus, leia comigo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, o mundo jaz no maligno, Deus sabe disso, delegou uma certa autoridade no mundo caído pelo pecado a Satanás, mas ele continua sendo bom. Ele está no governo e no controle de todas as coisas. Agora, cabe a nós discernir os tempos, saber, esse livro aqui não serve para nós, esse programa do YouTube não serve para nós, esse culto aqui não está sendo para Deus. Isso está em nome de Deus, mas isso aqui é sobre homens, sobre personalidade. Deus não está nesse negócio de luxúria, orgulho, vaidade, prepotência, ostentação, luxo, nada disso. Da mesma maneira que também não está nesse negócio de misturar num sincretismo religioso coisas bíblicas, judaizantes e espíritas no mesmo culto, que é o que esse assunto que eu destaquei trouxe para você. Misturou judaísmo, espiritismo e cristianismo. E está aí, em nome da fé. E duro, o que, que é? Está cheio de seguidor nas mídias sociais e o canal do YouTube está bombando. Porque o povo brasileiro, gente, ele é altamente sincretista. O Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo, é um dos maiores países do mundo com religiões afrodescendentes, é o terceiro maior país evangélico do mundo. Então não falta expressões de fé. Só que tem muitos charlatões que, para atrair todo mundo, eles colocam isso tudo no mesmo caldeirão. E aí querem atrair todo mundo, em nome de Deus. Nós não temos que odiar ninguém e nem querer que ninguém morra e vá para o inferno. Nós temos que orar por eles, mas temos que cuidar da nossa igreja, a família. Cuidar dos nossos irmãos, preservando que essa contaminação não venha para os nossos GDCs. Se você vê alguém fazendo esse tipo de prática no GDC, você tem que imediatamente falar com o pastor da sua igreja local, nos nossos ministérios, no dia a dia, porque nós não podemos sair do mundo antes da vontade de Deus. Ele diz, eu quero que não os tire do mundo, mas os proteja do maligno. E aí, como a Leila falou, o elemento principal para que a gente vença o que está errado é lendo a palavra da verdade. Quando igreja família, a gente incentiva a leitura anual das Escrituras, a leitura de um devocional, recomendamos um livro, temos um ministério profético na igreja, são questões práticas para nos ajudar a denunciar o que está errado.
Vamos dizer que você pegue uma nota falsa de real. A nota de R$ 100, alguém te passe. Se você conhecer bem a verdadeira, o que você vai fazer quando te entregarem a falsa? Opa, isso aqui está falsa. Até na textura eu sei que não é uma nota real de R$ 100. Toda pessoa que se torna especialista em detectar o que está errado é porque ele estudou o que é certo. Então, à medida em que você ama o Senhor, estuda a sua palavra e está no meio saudável de uma igreja família como a nossa, na hora em que você vê que tem algo contaminado, você vai ser um Eliseu. Há morte na panela! E você vai denunciar rapidamente. Espera aí, isso aqui não é para o nosso GDC. Espera aí, isso aqui não é para o nosso ministério. Espera aí, isso aqui não faz parte da igreja da cidade. Nossa família é bíblica. Ela é pastoral, profética, apostólica. Isso aqui não faz parte. Ah, mas a outra igreja está fazendo. É outra igreja, é outro cajado, não é o nosso. Nós temos uma cultura, missão, valores. Não somos melhores do que ninguém, não somos perfeitos, mas somos uma igreja saudável, amém? E se há qualquer tipo de coisa errada, tem que ser imediatamente denunciada. Então, num tempo como esse, guarde aí 3 palavras que precisamos ter, e todas 3 começam com S. Coloca aí para mim. Precisamos de sabedoria, santidade e sanidade. Vamos lá? Sabedoria, santidade e sanidade. Que essas 3 palavras, elas são parecidas, quase do mesmo tamanho, e começa com S. Precisamos de sabedoria do céu para discernir na terra. Precisamos de santidade para separar aquilo que é contaminado e maligno. E precisamos de sanidade no meio de tanta gente doente. As notícias que nós vimos esta semana, que ecoou nas mídias sociais, tem a ver com doença emocional e espiritual, gente. É muita doença. Tudo que repercutiu essa semana e que Deus nos mantenha senis diante de tanta insanidade. O mundo está doente e tóxico. Se você se alimentar desta mesma dieta, você adoecerá também. Vamos dizer isso aqui? O mundo está doente e tóxico. Se você se alimentar desta mesma dieta, você adoecerá também. Então, o mundo está doente. E de que o mundo está se alimentando? Olha a música que o pessoal está ouvindo. Olha o tipo de leitura que estão lendo, o tipo de filme que estão consumindo. Estão comendo lixo, vai sair lixo. Então, o que você vê, o que você lê, qual é o seu esporte, qual é o seu hobby, quais são os seus hábitos, isso vai ser parte da sua dieta. Isso vai te curar por dentro ou isso vai te adoecer por dentro. Então, sabedoria, santidade e sanidade, mais do que nunca, precisamos em nossos dias. Porque tem algo errado no meio evangélico brasileiro. E isso não tem a ver com a bondade de Deus, não tem a ver com o caráter de Deus. Tem algo muito errado no meio de tudo isso, que não tem a ver com Jesus, com o evangelho, com a igreja. Então, quando a gente está com dúvidas para onde a gente olha no mundo, nós temos que voltar para a essência. Abra sua Bíblia em Atos 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Atos fala da igreja primitiva, do começo. Diz assim, está aí na mídia. Vamos lá? Leia comigo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, na dúvida, precisamos voltar para a palavra. Essa semana eu recebi um presente. O Camilo, líder do nosso Ministério de Comunicações, ele vai casar, e ele me trouxe de presente com a sua noiva uma bússola. Eu gosto muito de bússola. E ele me trouxe essa bússola, e para nós ela traz uma alegoria muito importante, porque a Bíblia é a nossa bússola. E bússola é para localização, para quem está perdido. E no mundo que nós estamos vivendo é muito comum toda esta falta de sanidade, de sabedoria e de santidade que o mundo está passando é porque perdeu a bússola, perdeu o norte, perdeu a direção. Então a Bíblia é a nossa bússola. Não adianta você olhar para o mundo e querer sanidade, olhar para o mundo e querer santidade, olhar para o mundo e querer sabedoria, porque Deus diz que o mundo está perdido nos seus delitos e pecados, o mundo jaz no maligno. Então não espere comportamento de convertido no mundo que está perdido. Na hora em que você se sentir perdido, venha para a sua bússola. Da mesma maneira, se eu estiver perdido numa mata e eu tiver uma bússola e eu vou saber para onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, e eu vou me guiar, também nos dias de hoje eu preciso de uma bússola nessa selva de pedra, nesse mundo tão cruel e tão cheio de erro que parece certo. Você sabe qual é o problema dos falsos profetas, da fé contaminada, do cajado contaminado? É que ele se parece com a verdade. Ele fala em nome de Deus. E os crentes, em geral, são muito crédulos. E aí se tornam presa fácil. Por isso, Jesus já nos advertiu que temos que cuidar com os lobos que veem em pele de ovelha. Porque parece, mas não é. São falsos profetas e falsos cristos. E para discernir, você precisa da bússola, precisa da palavra de Deus para te guiar, é o teu norte. Então, esse texto aqui fala de Atos do Apóstolo, onde tudo começou. Então, a igreja da cidade, ela é uma igreja que ama a palavra de Deus, então ela vai para ela. Todos os dias partiam pão em casa. Então nós vamos manter as casas, porque isso é bíblico. GDC é algo bíblico. E ali acontecia 3 coisas, nas casas e também no templo. 3 coisas. A igreja primitiva fazia diariamente, que a igreja de São José vai fazer, a igreja de Areias, a igreja de Resende, a igreja de Santo Antônio do Pinhal, de Monteiro Lobato. Comunhão entre os irmãos da comunidade, louvor e adoração coletivos e simpatia para com a sociedade. São 3 ações que no templo, nas casas, a igreja primitiva fazia e que nós temos que fazer, porque quando o princípio é bíblico, ele não muda a despeito do tempo, continua valendo, não tem prazo de validade. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. O que é isso? Comunhão. Também louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Então, tinha adoração e simpatia do povo. Queridos, olha para cá. A igreja caindo na simpatia da comunidade. Não é a igreja da polêmica, a igreja do escândalo, a igreja que entra no mesmo nível de baixaria da comunidade. Não. A igreja só pode cair na graça de Deus diante do povo se ela se manter nos padrões de Deus, sal da terra e luz do mundo. Então, como organismo espiritual, esse é o padrão bíblico da igreja da cidade, esta família que escolhemos para pertencer.
A igreja de Jesus não será perfeita na terra, mas ela precisa estar saudável. E a Conferência Faraó é sobre isso. É dar um sinal claro de como deve viver a nossa igreja família, no templo e nas casas, no ministério e nos pequenos grupos. Então, Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Gênesis 1:4, Deus viu que a terra era boa e separou luz das trevas. Diga comigo. E separou luz das trevas. As trevas não é o nosso padrão. A igreja é lugar de celebração e não confusão. A igreja é lugar de envio, não de divisão. Então entenda que Deus separou luz e trevas. Meu irmão, olha para mim aqui. Você é separado. No momento em que eu e você nos convertemos, houve separação entre luz e trevas. Não pode haver essa confusão que está acontecendo hoje na sociedade e alguns estão trazendo para dentro da igreja. Tira a igreja do meio desta confusão. Se você quer ter comportamento mundano, volta para o mundo, mas não traz o mundo para dentro da igreja. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, e o Senhor separou luz e trevas. E nós, como igreja, temos que continuar esse plano de Deus. Se a igreja não for santa e separar do mundo, ela não está fazendo a missão dela. Porque se o mundo vem para dentro da igreja, nas nossas palavras, ações e atitudes, não precisamos mais pregar o evangelho. É só deixar o mundo vir para dentro da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, perseguição não acaba a igreja, problemas financeiros não acabam com a igreja, lutas, dificuldade, mas pecado misturado no meio da igreja, isso enfraquece e mata uma igreja. Quando a liderança já não sabe mais o que é certo e o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é honra e o que é rebeldia, e tem espírito de Saul no meio, fica cega e cabode. A unção vai embora. Aí tem que ficar na força do grito para ver se mantém. Já vê esse negócio? A psicologia do grito? Quem grita muito, ele quer gritar para que o outro possa ser dominado pelo silêncio. Então ele grita mais alto, mas nós já sabemos disso. Quando se grita demais é que acabou os argumentos. Então não somos estes. Quais são as questões que afastam as igrejas deste ideal e plano inicial de Deus no Gênesis, de que ele diz que Deus é bom e tudo que Deus faz é bom, e ele separou o que é a luz das trevas? Quais questões centrais entram dentro da igreja e acabam enfraquecendo esta beleza e pureza da igreja e nos afastando? No livro Uma Igreja Chamada Tov, da editora Mundo Cristão, traz 6 características do autor Scott McKnight. Primeiro, abuso de poder. Querido, se você vê algum abuso de poder em uma das nossas igrejas, imediatamente denuncie e fale conosco. O autor deste livro, ele coloca que uma igreja não pode ser comparada a um império onde líderes impõem sua vontade. Nós lideramos pessoas livres num ambiente de graça e não temos aqui nenhum tirano. Nós somos uma família espiritual, fazemos parte do reino do Senhor, e o reino do Senhor é um reino de amor, um reino de amigos, não é sobre império e ditadores. Não queremos líderes ditadorzinhos em GDCs, em ministérios, e pastores liderando a igreja como se fossem pequenos Stalins. Isso tem no meio da igreja evangélica brasileira,
é um dos sinais de doença e não faz parte da igreja da cidade. E falo isso não porque a gente pense ou veja que tem, não tem, mas para que, à medida em que cresçamos, não venhamos a ter. Então, se você vê, levante. Tem morte na panela. Isso não faz parte da cultura da igreja da cidade. Não temos um ambiente de opressão e de servidão. Temos um ambiente da graça e do reino de Deus. Amém? Segundo, um ambiente de exclusão. Não temos esse ambiente que exclui pessoas pela sua posição social, pela sua aparência, classe social, nada disso. Um ambiente de acolher a todos em amor e transformar pela fé no Evangelho. 3, ambientes tóxicos. Também cultura do medo, controle. Não, isso nos afasta da essência do Evangelho. Muitas pessoas feridas por causa desses ambientes tóxicos. No pequeno grupo, nas casas, na igreja, no ministério, nas celebrações, vamos cultivar e promover um ambiente cheio de graça, leveza, alegria, onde há o profético, o sobrenatural e há muita alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força, é. Quarto, falta de autenticidade, a falta de transparência e honestidade de líderes podem gerar um ambiente de desconfiança e desilusão. Isso não faz parte da nossa cultura, mas é uma realidade hoje no meio da igreja evangélica de forma generalizada, mas precisa ser a exceção e não a regra. 5, enfoque excessivo em resultados. Queremos crescer, mas isso é sempre num ambiente de leveza, nunca de pressão por resultado. Não somos uma igreja fábrica. Pode dizer isso comigo? Não somos uma igreja fábrica. Não é bater alvo. Nós não temos alvo de batismo. Nós não temos meta de plantação de igreja. Nós acordamos todo dia dizendo: Senhor, queremos ganhar mais um para Jesus. Senhor, queremos plantar mais uma igreja. Senhor, queremos sermos enviados. Então, se o nosso crescimento, as conversões, batismos, reconciliações, plantação de novas igrejas, é orgânica, espiritual e natural, é fruto das nossas orações e não da nossa pressão. Olha para cá, diga comigo. Queremos plantar a igreja como fruto de oração e não como alvo de pressão. Entendeu? É sobre isso. É resposta de oração. Não temos enfoque nos resultados. A igreja não é um supermercado da fé. A igreja da cidade não é uma fábrica. A igreja da cidade é uma família para pertencer. Nos preocupamos com pessoas. E sexto e último, polarização e divisão da sociedade e que chega dentro da igreja. Divisão política, divisão social, religiosa, de desejos e vontades. Então, tudo que é muito polarizado traz problemas. Nós não somos do centrão, isso é coisa da política, mas nós somos centrados em Cristo, centrados no Evangelho e centrados na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Polarização e divisão traz corrupção, ódio, afasta o foco do amor ao próximo e daqui a pouco a gente está disputando filosofias, ideologias, políticas. Jesus não morreu por argumentos, Jesus morreu por pessoas. E aí você briga com o irmão, ganha no argumento e chega no céu: Senhor, ganhei todos os argumentos. E Jesus fala: ô filho, você não entendeu nada. Eu morri por pessoas. Se você ganhar argumento e perder pessoas, você não entendeu por que Jesus morreu na cruz. Então, mas há um ciclo, e esse mesmo autor propõe um ciclo de restauração. São 7 ações que temos que intencionalmente fazer para restaurar no meio da igreja a vida plena da bondade de Deus. Então, intencionalmente restaurarmos a saúde orgânica
de uma igreja biblicamente saudável não vai ser fácil. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, pessoas são pessoas. O tempo todo tem pessoas que ficam olhando na internet a prática de outras igrejas, de vez em quando falam, pastor, por que a gente não faz assim? Porque isso aí está errado. Isso está fora da vontade de Deus, está fora do plano de Deus. Ah, mas só porque tem aí um nome bonito, uma estética bonita, por que a gente não traz todo mundo que anda no meio gospel famoso para pregar aqui na igreja da cidade? Porque nem todo mundo que está pregando em nome de Deus está pregando a bondade de Deus. Então, 7 coisas para você fazer. Vamos lá, anote aí. Trabalhe o poder da empatia em sua cidade. Pastores da Rede C, líderes, trabalhem intencionalmente o poder da empatia. Diz que a igreja, em Atos capítulo 2, cresceu, multiplicou, mas caiu na graça da comunidade. Então trabalhe o poder da empatia em sua cidade. Alegre-se com os que se alegrem, chore com os que choram. Então tem alguém celebrando lá na sua igreja, na sua cidade? É aniversário, é casamento, comprou o carro novo, comprou a casa nova, passou no vestibular, formou na faculdade, celebra. Vamos celebrar com os que celebram. Mas também na igreja tem choro, tem tristeza, tem perdas. Então precisamos entrar na dor do outro e também na alegria do outro, demonstrando empatia, estar no lugar do outro, compaixão genuína. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele fez isso em Hebreus 4,15. Ele se compadeceu das nossas fraquezas. Empatia era uma característica de Cristo. E ele compartilhou isso conosco na terra. Como sua igreja, devemos ser assim também. Celebrar e chorar. Diga comigo, celebrar e chorar. Porque isso é sobre Deus, isso é sobre pessoas. Então só vai depender do momento. Trabalhe o poder da empatia na sua cidade e na nossa igreja da cidade. Não seja uma igreja indiferente. Segundo, trabalhe um ambiente de graça no meio da igreja. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não mais eu, mas a graça de Deus comigo, em 1 Coríntios 15, verso 10. Tratar os outros não como eles merecem, mas segundo a graça de Deus. Está vendo? É isso que nós temos que fazer. O mundo xinga palavrão, tem pastor xingando palavrão. Eu não quero ser um antagonista da proposta do evangelho. Dê ao outro, não o que ele merece, mas a graça de Deus. Esse é o padrão. Trabalhe um ambiente de graça. Por que na igreja, olha só, no estádio, no teatro, tem um padrão. Se faz bonito, aplaude. Se faz feio, vaia. Daqui a pouco, gente, se o mundo continuar cobrando a igreja vai ter aplauso e vai ter vaia. Porque esse é o padrão do mundo. Quando acertar e faz bonito, eu aplaudo. Mas se errou, então eu vaio. Porque esse é o padrão do mundo. Não. A Bíblia diz que ao que está em pé, cuide para não cair. Mas se cair, eu tenho que levantar. Não é olho por olho, dente por dente. Porque isso já passou. Nós não estamos na era da lei. Nós estamos na era da graça. E graça é o quê? É dar o que o outro não merece. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Então a igreja da cidade é uma família para pertencer, centrada em Cristo, centrada no Evangelho, centrada na sociedade, para atender às suas necessidades, e por isso ela é carregada da graça, perdoadora, restauradora e acolhedora, amém? Vencendo o jugo da condenação e permitindo que as pessoas experimentem uma porção da graça. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Talvez o único lugar que ofereça graça às pessoas hoje é em algumas igrejas na sociedade. Porque não dá para dizer nem todas. Você lembra no passado que você falava assim,
Vem chegando domingo aí, procure uma igreja e frequente. Hoje a gente tem que falar assim, ó, é domingo, procure uma igreja saudável. Procure uma igreja bíblica para você frequentar. É quase que redundante, mas infelizmente temos que fazer isso. Então, o que queremos dizer hoje na conferência Farol, a reunião da família e igreja da cidade, é menos fábrica e mais família. Vamos dizer isso juntos? Menos fábrica e mais família. Trabalhe esse ambiente da graça. 3, invista na priorização de pessoas. É uma terceira ação intencional para restaurarmos o ciclo da bondade de Deus, colocar o bem-estar das pessoas acima dos programas, da reputação e do poder. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ensinou Jesus em Marcos 2:27. O ministério de Jesus sempre valorizou as pessoas acima dos sistemas religiosos. Jesus não morreu por argumento, Jesus morreu por pessoas. Então não é fazer a vontade das pessoas, mas suprir as necessidades das pessoas. Recentemente, em uma das ICs, houve uma denúncia de abuso de criança no Ministério Infantil. Imediatamente, nós orientamos o pastor a ir ao Conselho Tutelar. Tem igreja evangélica no Brasil que abafa o caso. Não, nós temos que denunciar porque é crime. E o Conselho Tutelar da cidade, numa das 40 cidades aqui do Vale do Paraíba, falou assim, isso nunca aconteceu aqui na nossa cidade, vindo a denúncia da própria igreja. Então, nós sentimos pela família, porque era um homem que tinha feito isso. Mas nós não podemos, por causa do sentimento de tristeza para com a família, não orientar a denúncia, porque além de pecado é crime. Porque priorização de pessoas é, inclusive, denunciar o que está sendo feito errado. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E por isso, nós temos um fundo de diaconia. O que é o fundo de diaconia? O fundo de diaconia, você pode fazer doações porque, desde a pandemia, tem 5 anos que nós criamos um fundo para ajudar a membresia. Esse dinheiro, ele é um fundo exclusivo, tem um aqui em São José e tem um na Rede C, que é exclusivo, diaconia@igrejacidade.org.br. Toda vez que você quiser fazer uma oferta para atender, para que serve esse dinheiro? 100%, 100%, a cada R$1, para pagar conta de luz, de água, de telefone, aluguel, uma conta de uma necessidade básica atrasada, comprar um alimento, pagar um condomínio, alguma coisa que a família esteja precisando. Às vezes a família não vai ter essa necessidade sempre, mas naquele mês ficou desempregada, houve um sinistro, alguém ficou doente, é por uma questão de um remédio, algo que o plano de saúde não cobriu, ou uma situação de uma viagem inesperada, e nós já podemos ajudar com mais de R$1 milhão a nossa família. E como que a gente faz isso? Esse dinheiro é separado da Casa Sol, é separado da Cidade Social, porque Casa Sol e Cidade Social, 95% atende os que não são da igreja, não são nem crentes. Mas esse fundo não. É 100% para a família da fé. E aí, como é que você faz? Você está sabendo lá no seu GDC, no seu ministério, que tem uma necessidade legítima, sim? Por favor, fale com o seu líder de GDC. E nós vamos, com amor, ajudar essa família. Amém? Então, isso é uma igreja que se importa. Por isso estabeleceu esse fundo de diaconia. E a igreja repassa dinheiro para ele e também a membresia pode investir. 4, trabalhe sempre com verdade em amor. Não adianta você pegar o seu filho e falar, senta aí que eu vou falar umas verdades para ele. Aí fala aquela verdade dura, sofrida, que é uma verdade cachorra. É verdade, mas não tem amor. O padrão bíblico de Paulo e de Jesus é verdade em amor. Falar a verdade em amor. Vamos ler Efésios 4:15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, toda verdade sem amor, ela afasta.
Conhecerão a verdade vos libertará. João 8,36. A verdade é amor. Eu sei que esse texto foi tirado fora de contexto na política e foi muito falado e pouco praticado, mas hoje ele continua sendo mais do que nunca muito importante. Fale sempre a verdade, 100%, mas em amor. Quinto, estabeleça um ethos de justiça onde você estiver. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Miqueias 6,8. Então, defender e promover o que é correto aos olhos de Deus, em especialmente em favor dos injustiçados, é uma virtude bíblica. Está nas Escrituras, Isaías 1,17. Leia comigo. Busquem a justiça, encorajem os oprimidos. Isso não é pauta da esquerda nem da direita. Cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, dos mais necessitados. Ir contra o bullying, o preconceito racial é bíblico. Ser racista é pecado. Então nós temos que condenar, proclamar a verdade em amor e sempre, como igreja, tomar esta causa para nós, porque senão vem grupos ideológicos de extrema esquerda e acham que isso é patente dele. Cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do refugiado é sua responsabilidade, é minha. Orar, cuidar e promover. Igreja, ministério, GDC, na casa e no trabalho, a justiça do céu na terra deve ser promovida por todos nós. Jesus tomou partido dessas pessoas. Sexto, invista no serviço ministerial vocacional. Nós precisamos de mais vocacionados. Por isso temos o IP, para onde você estiver, você fazer os seus cursos e poder ser formado. O IC College, venha para cá, passa um ano. Então, pois, nem mesmo o Filho do Homem veio ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Então, vamos ser a igreja que tem o princípio da bacia e da toalha. O mundo perdeu essa cultura do serviço. A igreja não pode perder, porque a igreja é a única instituição que existe para os não associados. Sirvam uns aos outros mediante ao amor. O serviço é um antídoto contra o ego, o poder abusivo do mundo. No mundo ninguém faz nada se não botar um valor, um preço. Aqui tem 200 ministérios, só aqui na igreja da cidade central. Mas você tem lá na sua igreja oportunidade de servir nas crianças, nos adolescentes, no jovem, no estacionamento, na recepção, na técnica. Vamos servir, sempre levando o padrão de Jesus, que é o princípio do amor e cuidado, da bacia e da toalha. Jesus é o nosso modelo. Ele ensinou a bacia e a toalha. E sétimo e último, uma outra decisão intencional para trazermos de volta a bondade de Deus, que o mundo já perdeu há muito tempo, mas a igreja é a esperança do mundo. Ela tem que cultivar, celebrar e restaurar. Tenha como alvo a semelhança de Cristo. E nesta série, que amanhã vamos ter a segunda mensagem, ser discípulo de Jesus. Porque o mundo nos deformou. Então temos que formar pessoas à semelhança de Jesus. Essa série é sobre isso, baseada no livro do pastor Chip Ingram, Espiritualidade Verdadeira, em Romanos 12. Essa é a série que estamos desenvolvendo. Amanhã não deixe de ir pegar a segunda mensagem. Tenha como alvo a semelhança de Cristo. Nós somos, Romanos 8:29, leia comigo, todos juntos. Predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Nós vamos enviar você de volta. A conferência termina, mas a missão continua. Andar como Jesus, andar como ele andou, porque todos somos pequenos cristos, cada um com seu dom. Então esse é o objetivo final desse ciclo. Com esses 7 pontos aqui, nós precisamos restaurar o ambiente da vontade de Deus em nossas igrejas. Então, tudo que for carnal, tudo que é modelo tirano, vamos lutar contra até o fim e fazer com que esse ciclo
não apenas de corrigir a cultura distorcida errada, mas gerar uma comunidade que se pareça mais com Jesus, que seja uma cópia de Jesus. E isso vamos fazer, cada um com o dom que Deus dá, Efésios 1, 9 a 11. E Ele nos dá esses dons, porque somos chamados por Ele para servir em nome de Jesus. O mundo está em crise, família e igreja da cidade, mas nós estamos em Cristo. Então, Efésios 2, 19 e 20 fala que nós somos membros da família de Deus, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e somos um edifício que deve ser sempre ajustado, não no modelo do mundo, mas à semelhança de Jesus. Uma igreja família, biblicamente, diga comigo, profética, faz assim, ó, profética, que vai lá no céu buscar uma família pastoral, bota a mão aqui, ó, pastoral, que cuida das pessoas no ministério, no GDC, no discipulado, e faz assim uma família apostólica, que vai, que envia, que planta novas igrejas, que transforma, alcançando, discipulando nações, porque nós não devemos ao mundo mais uma polêmica, mais um escândalo, ou sendo mais igual ao mundo, devemos ao mundo o encontro com Deus. Amém? Então tem uma resolução que eu gostaria que você ficasse em pé para a gente declarar, que está aí na tela. A resolução Igreja da Cidade. Então, vamos todos juntos. Vai aparecer aí na tela e vamos adiante. Tem aqui no centro e tem aos lados. Em nome de Jesus, sairemos aqui empoderados e enviados na pequena, média ou grande igreja, perto ou longe. Todos, vamos lá? Diante de Deus, como filho da minha família espiritual, Igreja da Cidade, eu me comprometo viver em santidade e unidade, um dia de cada vez, cuidar da minha família biológica, dar um bom testemunho público da minha fé, da minha sexualidade, das minhas finanças e ser uma pessoa trabalhadora e honesta. E com a bênção de Deus, ser um membro dedicado à obra do Senhor, e servindo com alegria dentro e fora da igreja. Me comprometo em ler e aplicar a palavra de Deus, servir em um ministério, ser parte de um GDC e estar pronto para liderar. Me comprometo ser fiel dizimista, generoso ofertante para a glória de Deus. Priorizarei minha vida de adoração, comunhão e viver missões como estilo de vida. Declaro que serei ousado em minha vida espiritual. Não me intimidarei pelo inimigo. Serei agente de cura e de milagres, declarando a vitória em nome de Jesus. Não retrocederei da minha igreja família, só serei enviado para a missão do reino. E até que Jesus, o meu Senhor, volte, quero ser achado, vivendo uma vida em espírito e em verdade, sendo uma bênção para o mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.